Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Como é que foi de final de semana? A gente espera que você tenha aproveitado muito com a sua família, com os seus amigos. Maria Esther, boa segunda-feira, bom início de semana, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia para vocês aí de casa. Fernando, já quero começar parabenizando você ontem aqui, junto com Roberto Azevedo, Cláudio Prisco, todo o pessoal do SCC10, fizeram uma brilhante cobertura das eleições. 5 horas de transmissão ao vivo. Agradecer ao pessoal de casa e a equipe, viu, gente? A produção, a técnica, todo mundo que se empenhou muito para a gente fazer mais uma vez a tradicional apuração das eleições em Santa Catarina. Já é tradição, é no SCC, mais uma vez, milhares de acessos. Muito obrigado pela companhia e que venha o segundo turno. Por falar em eleições, a gente está torcendo aqui para que o seu candidato tenha tido êxito nestas eleições e a gente vai discutir os resultados. Pois é, o resultado deste primeiro turno. Lula e Bolsonaro se enfrentam neste segundo momento das eleições. Daqui a pouco, todas as atualizações do cenário político também de Santa Catarina. Seife eleito para o Senado e Jorginho e Décio vão disputar o segundo turno para o governo. Tudo claro com a análise de Cláudio Prisco Paraíso. E você vai ver também, homem aluga casa para comemorar aniversário e é sequestrado em Jurerê Internacional em Florianópolis. Até o momento, 3 seguem foragidos e 30 policiais estão envolvidos nas buscas. E hoje tem a estreia do quadro É de Graça aqui no SCC Meio-Dia. Toda semana a gente vai trazer atividades gratuitas espalhadas pelo estado. Hoje vocês vão conhecer alguns cursos de qualificação em Palhoça, então fica ligada daqui a pouquinho. E já eu trago também os detalhes da previsão do tempo para esse comecinho de semana. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, deixa eu liberar o WhatsApp para você conversar com a gente. Hoje tem quadro novo aqui no SBT, é de graça. Vamos selecionar atividades, serviços que são oferecidos gratuitamente em todo o estado, cidade por cidade. E hoje já tem o nosso primeiro episódio do É de Graça, já. Por hora, previsão do tempo, Maristela. Previsão do tempo. A gente vai para lá, que essa semana a cidade vai estar em festa. O Oktoberfest está chegando em Blumenau. E olha só a previsão do tempo para esse comecinho de semana por lá na região do Vale. Algumas nuvens também, um céu mais encoberto, mas tempo estável. Tá assim, gente, em toda Santa Catarina, viu? Vamos para Joinville ver como é que tá o tempo lá na região norte? Muito parecido. Olha aí, com muitas nuvens hoje, também as temperaturas mais altas agora à tarde, acima de 20 graus em todas as regiões e sem previsão de chuva. Agora a gente tem Floripa. É isso? Florianópolis aí na sua tela, ali a Ponte Hercílio Luz. Por aqui mais aberturas de sol aqui na região, na faixa litorânea. E vai continuar assim a segunda-feira. Vamos para lá então para Porto Belo, gente? Vamos ver como é que tá ali também. Vocês veem que tem um sol bonito aparecendo também, algumas nuvens. E a semana começa assim em toda Santa Catarina. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficam as temperaturas. Que como eu disse, a semana começou com sol por aqui. Aqui na faixa leste a gente tem a presença de mais nuvens e não se descarta a possibilidade de algum chuvisco isolado mais para o fim do dia nessas regiões, pegando do norte do estado, Vale também aqui da Grande Florianópolis e no sul. Nas outras regiões é sol para todo mundo. E as temperaturas máximas hoje podem chegar aos 25 graus. Olha só, na região oeste esquenta, chega a 23, meio oeste 25 de máxima, na Serra vai chegar a 19, 20 graus também, Planalto Norte 21 de máxima hoje e em toda a faixa litorânea de 24 a 25 graus nesse comecinho de semana, uma semana começando então mais quente e ensolarada por aqui, vai continuar assim nos próximos dias, Fernando, a gente deve ter mudança no tempo, mais lá para quarta, quinta-feira, já eu trago mais detalhes da previsão do tempo então. Previsão do tempo para você programar a sua semana com a gente aqui no SBT. A história que está movimentando a polícia em Santa Catarina. Neste momento, inclusive, helicópteros passando aqui na sede do SBT em Florianópolis por conta de um sequestro que já movimenta mais de 30 policiais
de Santa Catarina. A história é a seguinte: um homem alugou uma casa de luxo em Jurerê Internacional, um dos pontos turísticos mais procurados em Florianópolis, para comemorar o aniversário e acabou sendo sequestrado. O nosso Thiago Pires está chegando comigo ao vivo aqui no SBT com todos os detalhes desta história que já preocupa a segurança pública da capital e do estado de Santa Catarina. 11h35 da manhã. Diz pra gente, a polícia já encontrou os responsáveis e como é que tá essa história? Que atualização você traz pra gente agora, hein, Thiago? Bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, nós estamos aqui bem em frente ao mangue, onde a polícia está fazendo uma força-tarefa. Tudo começou exatamente conforme você relatou. Este homem natural de Canoas estava passando o seu aniversário, final de semana aqui, quando ele ontem, por volta de meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite e 30, estava chegando em casa e avistou um veículo Voyage vermelho parado em frente à sua casa. Não deu tempo. Quando ele estava chegando, ele já foi abordado e já foi sequestrado. Pelas informações prévias, que foi inclusive pelo depoimento deste homem, do sequestrado, da vítima, ele disse que eles se manifestaram dizendo que estariam ali por uma dívida e um terceiro estaria a mando de um terceiro. As informações ainda estão sendo apuradas, mas é o que nós temos até o momento. O fato é que este homem foi colocado dentro deste veículo com mais 4 criminosos e vieram em direção Jurerê para o centro aqui da ilha. Foi nesse momento em que a Polícia Militar foi acionada, estava a caminho, a Polícia Militar Rodoviária estava a caminho de Jurerê, ali por volta do centro administrativo do governo, verificaram e avistaram este veículo vindo em direção em alta velocidade. Olha, eles não esperavam, mas tinha uma viatura da polícia que estava fazendo um atendimento de uma ocorrência de acidente bem próximo ali ao Dibeia, bem próximo a uma concessionária ali próximo ao viaduto. Foi quando a polícia acionou e eles, claro, fecharam a pista. Pois então, eles não contavam com isso. Os criminosos deram de frente com essa viatura e ali começou uma troca de tiros. Uma policial foi baleada na perna. Ela passa bem, ela foi atendida, graças a Deus passa bem. Só que nesse momento onde começou esse tiroteio, um homem ficou dentro do veículo e 3 saíram do veículo fugindo. Este homem, Fernando, ele conseguiu arrancar o carro e a vítima, o que estava sendo sequestrado, conseguiu, mesmo com o carro em movimento, ainda se atirar do veículo. Teve algumas escoriações e, graças a Deus, também passa bem. O fato é que 3 desses 4, um foi preso logo em seguida aqui próximo ao terminal Trindade. Ele foi pego aqui pela polícia e já está preso, já deu seu depoimento, já está preso. Só que 3 deles conseguiram fugir para o mangue ali na frente, né? bem próximo ao Dibeia, vocês sabem bem. Nós estamos em frente ao esse mangue, mas pela beira-mar. Isso tudo aconteceu lá próximo ao Dibeia, a troca de tiros e essa fuga desses 3. Eu estou aqui com o comandante Maurício, o capitão Maurício, que vai nos falar sobre esta ação. São 30 homens envolvidos, o helicóptero agora está chegando por aqui e vocês já podem verificar. Capitão, o que nós temos de novidade? Ainda há suspeita de que esses 3 foragidos estão aqui nesse mangue? Bom dia. A Polícia Militar trabalha com a possibilidade de que sim, de que eles estejam ainda na área de mangue, aqui nesse quadrante entre a Beira-Mar, a Avenida da Saudade e ali a SC-401. Nós trabalhamos com essa hipótese e estamos com os esforços, né? Acionamos, nós temos uma busca agora através da Polícia Militar Ambiental na área de mangue, né? Entrando ali pelos rios. Estamos com o apoio de uma aeronave também e estamos com o perímetro cercado nesse momento aí por guarnições da Polícia Militar. A Polícia Ambiental também faz parte dessa força-tarefa? Sim, a Polícia Ambiental é que está responsável no momento pela busca através ali dos rios e também pela parte de mar, que vários braços de rio aqui por dentro da área de mangue. Comandante, esse homem que foi preso ali no terminal, ele é de Florianópolis? Tem essa informação? A informação que nós temos é que ele é de Florianópolis, é aqui da região, a origem dele propriamente, isso vai ficar melhor esclarecida durante a investigação através aí da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, que já está desde a madrugada, quando nós levamos com base naquelas informações que nós levamos, eles já estão trabalhando também para a elucidação completa e responsabilização, identificação e responsabilização de todos aqueles que estavam envolvidos no crime. Comandante, se alguém ver alguma manifestação diferente, alguma posição, alguém saindo do mangue de forma possivelmente está muito sujo, o que fazer? Ligar imediatamente 190, 198 para que a gente possa identificar e abordar e averiguar a condição dessa pessoa, para ver se tem envolvimento com o crime.
Fernando, dentro do veículo foi encontrado um lançador de granadas, digamos assim. É um artefato utilizado para isso? Sim, é um equipamento, um armamento utilizado. Inclusive, só pedindo, tá as imagens aí cedidas pela polícia deste material para vocês entenderem. Esse lançador estava dentro do veículo. Via de regra, esse é um equipamento, é um lançador de granadas que ele é utilizado para controle de distúrbios. Mas ele estava no veículo, né, e inclusive com dois projetis, e esse material foi apreendido e encaminhado também para ser periciado. Perfeito. Bom, além disso, é claro, pelas informações de quem foi sequestrado, né, do depoimento, melhor dizendo, da vítima, ele disse que esses 4 estavam armados com uma pistola e uma arma longa. Foi aí a troca de tiros com a polícia. Enfim, comandante, fica o registro e, claro, mais uma vez, 190 e 198 para quem verificar alguma situação diferente. O perímetro está todo cercado e a população pode ficar tranquila quanto a isso, né, comandante? Com certeza. Nós vamos retrair no momento que nós tivermos certeza de que não há mais risco para a comunidade do entorno aqui também do João Paulo, aqui a região da Beira-Mar também. Perfeito. Comandante, muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos continuar por aqui, aguardando, é claro, esse posicionamento. Pela suspeita, eles ainda estão aqui no mangue. Como é uma área muito grande, agora o helicóptero também ajuda nessas buscas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tiago, confirma pra gente, faltam quantos ainda? Quantos estão foragidos neste momento? 3 foragidos, Fernando. Um que estava, que estava dirigindo o carro, né, no momento em que a vítima conseguiu saltar. Esse foi preso aqui próximo ao terminal. Mas 3 fugiram em direções opostas, mas todos eles para dentro do mangue. Então, por isso que a suspeita, como eles estão aqui fazendo todo o cercamento desde a madrugada, a suspeita é que eles ainda estão aí dentro. Então, qualquer informação será bem-vinda para a polícia. Obrigado, Tiago. Parabéns pela entrevista, trazendo para a gente essa história de Florianópolis que está movimentando a segurança pública. Você que está chegando agora, um sequestro em Jurerê. Um morador do Rio Grande do Sul alugou uma casa em Jurerê Internacional para passar o aniversário. Foi sequestrado. Há suspeita de dívidas. 4 homens chegaram em um Voyage vermelho e levaram este sujeito. Ele conseguiu escapar, saltou do carro, teve ferimentos leves. Um criminoso foi preso e os outros 3 estão sendo procurados neste momento. A suspeita é de que estejam escondidos no mangue, na região do bairro Itacurubi. A polícia está lá e, por isso, a reportagem do SBT continua acompanhando essa história. Vamos seguir com outras informações nesta segunda-feira. Disparam os casos de empréstimos consignados indevidos e não autorizados por aposentados na cidade de Blumenau. E agora o PROCON está alertando a população sobre a prática abusiva das instituições financeiras. Olha só. O aposentado Jorge Pereira desconfiou quando recebeu uma ligação. Ele conta que, por telefone, a pessoa se identificou como funcionária do INSS. A informação que o Jorge recebeu era que sua esposa, que também é aposentada, teria direito a receber um valor atrasado da sua aposentadoria. Em nenhum momento foi falado em empréstimo, inclusive eu perguntei, eu disse, não se trata de alguma outra eventualidade de empréstimos ou qualquer coisa assim. Não, senhores, isso é um direito que vocês têm direito, é um direito da pessoa receber, da aposentada receber, porque uma multa que ficou do dia que se aposentou até o momento de agora. O dinheiro entrou limpinho na conta da aposentada, mais de R$10 mil. Mas, intrigado, o casal foi até a agência bancária para ter certeza do que se tratava. E lá, eles descobriram que foram enganados. O valor inesperado e depositado, na verdade, era um empréstimo consignado, que eles nunca pediram ou autorizaram. De 84 vezes de 290 e poucos reais. Isso dá um juro de R$14 mil, mais ou menos. Absurdo. E o fato de a gente ser enganado, mais absurdo ainda, né? Empréstimo sem autorização. Então agora a gente vai para Blumenau, o PC está ao vivo no PROCON e vai atualizar essa situação para a gente, inclusive com os alertas, né? De como se livrar disso e como também denunciar caso você caia nesse golpe também. Conta pra gente então, PC. Bom dia para você. Bom dia para você, Maria Esther. Bom dia a todos. Casos como o do seu Jorge, que a gente acabou de ver aí na reportagem, são registrados diariamente aqui no PROCON. Nos últimos 30 dias, 36 denúncias de empréstimos consignados, não autorizados, indevidos,
foram registrados pelo PROCON de Blumenau. O Alexandre Caminha, que é o diretor-geral do órgão de defesa ao consumidor, está conosco ao vivo. Caminha, diante desses números aí, quais são as providências que o PROCON está tomando? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, é uma preocupação muito grande nossa, né? Reassumir o PROCON agora nos últimos 4 meses e o prefeito Mário e Maria nos deixaram pulso firme. Nós vamos fazer o nosso pulso firme porque não dá para admitir, né? Você vê uma senhora chorando na audiência, dizendo que ela nunca teve um empréstimo consignado e essa pessoa ter um empréstimo consignado que não foi solicitado. Nós estamos aqui com pulso firme. Nós vamos fazer uma aplicação de multa de mais de R$1.600.000 para o Banco. Quando? Valor de 1 milhão, aproximadamente mais de R$1.600.000 para o Banco Pan, né, que é um dos responsáveis. Nós temos vários bancos que operacionalizam esse golpe e nós estamos de olho. Junto com a delegacia também da Polícia Civil, nós vamos para cima e literalmente, pulso firme, governo Mário e Maria mostrando que Blumenau isso não vai acontecer. Essa multa vai ser aplicada quando? Essa multa vai ser aplicada nos dias de hoje. Hoje ou amanhã essa multa já vai estar sendo aplicada para as empresas. Como é que o INSS desconta esse empréstimo na conta do aposentado se o aposentado não assinou o empréstimo? Através do correspondente bancário, né? Existe o correspondente bancário que ele infelizmente não está sendo fiscalizado. De um certo modo ele acaba fazendo, né, isso através da prova de vida, que é aquele contato, como mesmo o Jorge falou, né? Entre o Jorge são várias reclamações aqui, faz a prova de vida através de uma ligação pelo WhatsApp e através disso eles fazem o empréstimo consignado e o consumidor não está nem sabendo. Então a orientação que a gente dá sempre: jamais faça a prova de vida para uma pessoa que você não conhece através do seu WhatsApp. Jamais faça isso. Para finalizar, Alexandre Caminha, e esses casos de empréstimos consignados não autorizados, o PROCON está conseguindo cancelar? E qual é a orientação para o cidadão, para o aposentado? Bom, a orientação é essa: não passe jamais suas informações pelo WhatsApp. Não passe. Para quem quer que seja, não passe essas informações. O PROCON vai aplicar uma multa milionária, né, para as empresas, para ver se a gente consegue, de uma certa forma, extirpar isso aqui na cidade de Blumenau. Muito bem, uma outra orientação também é para que o aposentado, se perceber uma movimentação financeira diferente na sua conta, né, um dinheiro inesperado, não utilize, não mexa nesse dinheiro que pode se tratar de um empréstimo consignado não autorizado. Voltamos agora ao estúdio em Florianópolis com você, Maria Esther. Muito bom, PC. Obrigada pelas informações. Agora a gente vai para o norte do estado, Joinville. Por lá estão acontecendo obras na rua Dona Francisca. E por conta dessas obras, o trânsito está interditado, ou vai ficar interditado. Então quem vai trazer mais informações é o Luiz Felipe, que está no local. E ele vai falar como é que vai ficar o trânsito, se já tem alguma alteração no momento também. Bom dia, Luiz. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Bom início de semana a todos vocês. Pois é, Maria, já começou a interdição. Vou pedir para o Diogo Kleima mostrar para a gente. Essa aqui é a Dona Francisca. Ela está interditada bem na altura do entroncamento com a Avenida Edgar Nelson Meister. Para você que deseja fazer para que não deseja pegar essa interdição, esse trânsito, você que usa aqui constantemente a Dona Francisca, você deve, no sentido norte-sul, pegar a alça de retorno à direita, essa que o Diogo Kleima está mostrando pra gente, para fazer o contorno e retornar a Dona Francisca. Mostra lá, Diogo, o retorno lá na frente que quem utiliza a Dona Francisca deverá fazer. E já quem vem do centro, sentido Piraberaba, tem que fazer o desvio pela alça de acesso, que já está sendo utilizada. Essa obra aqui, Diogo, mostra pra gente, por conta dessa obra, diversas estacas de concreto, vigas de concreto de aproximadamente 32 toneladas estão sendo instaladas a partir de hoje por conta desse elevado que acontece aqui na Dona Francisca. Então é isso, trecho de interdição aqui no eixo industrial norte em Joinville. Eu volto aos estúdios, Maria. Obrigada, Luiz, pelas informações. Recado dado, então, para quem está ali por Joinville, na maior cidade do estado, Fernando. Muito bem. Em instantes, as informações das eleições deste domingo, os resultados no Brasil e aqui em Santa Catarina. O PT está no segundo turno, historicamente. O PT indo para o segundo turno com Décio Lima. Jorginho Melo garantiu a primeira vaga com mais de 38% dos votos. Pois bem, essas informações você vai ter com todos os detalhes e com o grande diferencial aqui do SBT, que é a opinião de Cláudio Prisco Paraíso. Vamos fazer um giro aqui. Santa Catarina, deputados eleitos, tanto para a Câmara quanto para a Assembleia Legislativa. Vamos ouvir Jorge Seife, o senador eleito por Santa Catarina pelo PL, e também
já vamos mostrar um panorama de como deverá ser este segundo turno, tanto aqui no estado quanto no cenário nacional. Já, com a opinião de Cláudio Prisco, grande diferencial aqui do SBT, não apenas os dados, os números, mas também a análise do nosso comentarista. Agora a gente vai para o sul do estado porque tem polêmica por lá. Em Laguna, o aumento da tarifa para usar a balsa tem gerado impasse entre a empresa responsável e os moradores que deixaram de ter desconto no serviço, Fernando. Pois é, os moradores vão ter que pagar um preço comum e não mais valor diferenciado para atravessar na balsa. E aí, já sabe. A Emanuela Justino está com a gente ao vivo, direto do Sul, com todos os detalhes. Por que essa mudança, hein? Por que o morador não terá mais este benefício, Manu? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther e todo mundo que está acompanhando a gente. Na última semana, a empresa responsável, então, por fazer a travessia, que é a Laguna Navegação, então, divulgou essa tabela com reajuste nos valores. Qual é o problema aí que está causando impasse e gerou indignação dos moradores, né? É porque essa tabela não traz um desconto para quem mora ali na comunidade do Canal dos Moles. Antes, os moradores que normalmente se locomovem ali com mais frequência pagavam um valor a menos, uma taxa, né? Uma taxa a menos aí, e não igual aos turistas, por exemplo. Então, na semana passada, a empresa divulgou esses novos valores. Segundo a empresa, essa foi uma decisão autorizada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Laguna, autorizando o aumento. Só que a Prefeitura de Laguna emitiu uma nota oficial, que inclusive está no site da Prefeitura, dizendo que esse aumento não foi autorizado. Então, criou esse impasse. Hoje pela manhã, a gente entrou em contato com a presidente da Associação dos Pescadores ali da ilha, da UAP, e também representante da comunidade, né? Então, ela informou que o principal pedido da comunidade, principalmente, é o quê? Que não tem essa tarifa especial para os moradores. A empresa não informou. Eles até entendem o reajuste, que no geral foi de 30%, mas que não tem esse valor diferenciado. Só vou falar aqui alguns valores para o pessoal ter noção. Por exemplo, os pedestres que antes passavam ali de graça, agora tem uma taxa de R$ 2,00, no caso R$ 4,00 ida e volta. Para automóveis e vans, antes era R$ 17,00 e agora aumentou para 23%, teve um aumento de 35%. Para caminhões pequenos e micro-ônibus, antes o valor era de R$ 24,00, agora passou para R$ 32,00. Ônibus de turismo, antes pagava R$ 55,00 e agora foi para R$ 74,00. Bicicleta, por exemplo, pagava R$ 2,25, agora aumentou para R$ 3,00, um aumento de 33%. E para motocicleta, antes era R$ 3,00 e agora passou para R$ 5,00. E aí tudo isso vezes 2, claro, né? Porque a pessoa vai e volta. Então a comunidade hoje à tarde vai fazer uma reunião na prefeitura, justamente por conta dessa questão aí das tarifas. E aí a gente vai seguir acompanhando, né? Conforme a Cida, que é a presidente da Associação dos Moradores, informou, a ideia é passar também pelo Fórum e Câmara de Vereadores para ver se pode ser feita alguma coisa em relação a essa tarifa para os moradores e também um reajuste que, segundo eles, foi bem alto, né? No geral, 30% de aumento. Voltamos ao estúdio. Muito bom, Manu. Obrigada pelas informações direto do sul do estado. E hoje tem a estreia do nosso quadro É de Graça. Então, toda semana a gente vai trazer para vocês aí de casa atividades, serviços gratuitos, sem custo nenhum. A gente vai começar então hoje com a Prefeitura de Palhoça, município aqui da Grande Florianópolis, que está com oferta de cursos profissionalizantes gratuitos. O JP está ao vivo aqui para falar para a gente para que áreas são esses cursos, JP? Conta para a gente, bom dia. Oi, Marister, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, o município de Palhoça firmou um termo junto com o Instituto Federal de Educação. Aliás, o Instituto Federal aqui de Santa Catarina, o IFSC, é um termo de cooperação. Por quê? Para que o Instituto possa oferecer 2 cursos gratuitos em parceria com a Prefeitura de Palhoça. São eles, desenvolvimento de site, são 40 vagas disponíveis, e instalação de refrigeração e climatização doméstica, mais 40 vagas. Lembrando, são cursos totalmente gratuitos. E para participar desses cursos, que são destinados principalmente, especialmente para os moradores de Palhoça, é preciso fazer uma pré-inscrição. E essa pré-inscrição
é no site www.empregapalhoça.com.br. Até quando? Até amanhã, hein? Até o dia 4. Então, não pode esquecer, até o dia 4, fazer essa inscrição no site. Repetindo aí, vai aparecer na tela, www.empregapalhoça.com.br. 2 cursos totalmente gratuitos. Qual o objetivo? Capacitar o jovem para o mercado de trabalho, sem que ele precise aí gastar nada, pagar nada. Volto contigo, Maristé. É de graça, JP. Tá aí, cursos profissionalizantes gratuitos na Palhoça. Fernanda, com você. Agora 5 para o meio-dia, bom início de semana para você que está com a gente, um bom almoço. A gente segue por aqui até 1h15 da tarde com as notícias de Santa Catarina. Nos próximos dias será retomado o programa eleitoral para segundo turno, presidencial e para governo do estado. Mas até lá, a gente fica com você até 1h15 da tarde. E logo na sequência, a turma do A Tarde é Nossa, com muita diversão para o seu começo de tarde aqui no SBT. Bom, nós vamos entrar no assunto eleições. O Cláudio Prisco está chegando um pouco mais cedo para fazer uma análise dos resultados no Brasil e aqui em Santa Catarina. Como você acompanhou com a gente numa transmissão histórica pelo SCC 10, no cenário nacional, segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, como o próprio Prisco já havia antecipado esta previsão na sexta-feira, mais uma vez o Prisco crava o resultado das eleições. Já na sexta-feira, o Prisco falava o seguinte: neste momento, está dando o segundo turno entre Jorginho e Décio. Moisés ficaria de fora. Era a previsão que Prisco fazia já na sexta-feira e acabou se confirmando. Segundo turno em Santa Catarina, Jorginho Melo chegando a 38% dos votos válidos, carimbou a primeira vaga com mais de 1,5 milhão de votos neste primeiro turno. Na sequência, Décio Lima, levando também a transferência de votos do ex-presidente Lula para o candidato do PT aqui em Santa Catarina, o que configurou o mesmo segundo turno com relação a partidos do que vai acontecer no Brasil. PL e PT disputam o segundo turno aqui em Santa Catarina ao governo do estado com Jorginho e Décio Lima. Com o fim da votação, o atual governador do estado, Carlos Moisés, que tentava a reeleição e que ficou de fora, terminou na terceira posição, gravou um vídeo falando sobre o resultado das urnas. Vamos ver. Pessoal, estou passando aqui para agradecer a todos que caminharam conosco nessa jornada, não só do governo desses mais de 3 anos, mas também nessa jornada da eleição agora. Aqueles que nos ajudaram a atingir os objetivos que a gente conseguiu atingir. Reconhecendo e aceitando todo e qualquer resultado como sendo um processo de amadurecimento da democracia brasileira, da democracia catarinense. Eu quero também desejar àqueles que continuam no páreo sucesso e que Santa Catarina escolha o melhor para o nosso estado. Ainda temos muito trabalho. Até dia 31 de dezembro vamos continuar cuidando dos catarinenses de forma responsável, como cuidamos até aqui, com o melhor resultado da pandemia no Brasil, a menor letalidade e os melhores números em todas as áreas, numa gestão histórica para os catarinenses. Que Deus abençoe a todos e nos ilumine na próxima escolha. 2 minutos faltando para o meio-dia e a declaração enviada ainda na noite deste domingo por parte do governador Carlos Moisés, que não chegou ao segundo turno, terminou a apuração em terceiro lugar. Por muito pouco, ficou fora deste segundo turno. Republicanos numa aliança com o MDB. Pois bem, ainda hoje, claro, você vai ouvir aqui aqueles que carimbaram passaporte nesta eleição que reflete em Santa Catarina o que aconteceu no cenário nacional, deixando claro, houve uma transferência de votos por parte do presidente Bolsonaro e por parte do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Em Santa Catarina, também a eleição de Jorge Seife e dos deputados estaduais e federais. Ainda hoje, Jorginho Melo fala ao vivo aqui no SBT, numa entrevista coletiva, em instantes, e também uma entrevista com Décio Lima, candidato do PT neste segundo turno. Mas agora, enquanto o Prisco se arruma para vir comentar comigo aqui estes resultados, deixa eu mostrar os deputados estaduais que foram eleitos em Santa Catarina. Veja só,
Você vai vendo comigo na tela cheia aqueles que acabaram vencendo as eleições. PL, historicamente o PL, que aqui em Santa Catarina, bem verdade, sempre foi um partido de pequeno para médio, mas que ganhou uma projeção aí nos últimos anos com a eleição de Jorginho Mello ao Senado e agora com a presença do Bolsonaro no partido. Boa tarde, Fernando Machado. Boa tarde, Prisco Paraíso. Chegou. Vale lembrar que na eleição de 18, o PL elegeu 3, apenas. Sim. Mas depois houve algumas acomodações, o Sargento Lima veio, o Nats saiu do PV também veio, o Maurício Scudilar, que eu acho que já havia sido eleito. Enfim, aí reforçou a bancada por adesões pós-eleição. Foi. Mas vamos analisar aqui, meu Mas caro. aí estão os 11 que foram eleitos à Assembleia Legislativa Exato. pelo PL nesta eleição. Primeiro, vamos falar de Ana Campanholo, que foi para o segundo mandato com uma votação inacreditável, quase 200 mil votos. Eu ainda não consegui observar, a votação dela suplantou a quantos deputados federais eleitos? Mas acho que a maioria, tirando Carol Detone, talvez mais um, talvez Pedro Kizai. Pedro Kizai, 190, né? Mas ela também teve 190 e tantos. Foi. Talvez só Carol Detone, também do PL, que tenha feito mais votos para federal entre os 16 que ingressaram para a próxima legislatura. Só ela tenha feito mais que a Campanholo. A verdade é que a Campanholo ganhou uma projeção nacional. Assim que eleita deputada estadual, já começou... Impressionante, muito forte nas redes sociais. Ganhou uma projeção... Muito forte. Professor, aliás. Vamos então aqui para os 11 do Aí Sargento PL, né? Lima, que vai para a reeleição. Maurício Scudilar. Que teve uma grande votação, hein? Foi, também. Joinville. Maurício Scudilar, que também reeleição. Que tem Balneário Camboriú, mas é mais do extremo oeste. E que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. GC Lopes, reeleito. Carlos Humberto, que por muito pouco não se elegeu deputado na anterior, e com Fabrício de Oliveira foi reconduzido como vice-prefeito de Balneário Camboriú. É vice-prefeito de Balneário. Balneário Camboriú. Vai ter que renunciar à condição para assumir como deputado. Fez boa votação. Ivan Nats. Líder do PL na Assembleia, se reelegeu bem. Também reeleição. Nilson Berlanda, igualmente. Márcio Machado de Lages. Nilson Berlanda de Curitibanos. O Edson Massoco. Esse é novo. Massoco, ele é vice-prefeito de Concórdia. Ah, muito bem. Oeste. Renunciou e se elegeu. O Oscar Gutz, se não me falha a memória, Pouso Redondo. Acho que ele renunciou à prefeitura de Pouso Redondo. Esse também não conheço, mas eleito. Ou seja... Grande votação. Exato. E Stener Sorato Júnior, uma grande revelação, vereador muito bem votado em Tubarão, e seu pai, que eu conheci muito na década de 80, foi prefeito da cidade. Muito bem. Sabe? Aí são os 11 do PL, né? Agora, MDB, a segunda maior bancada. Muito bem, Antídio Lunelli, era natural que fosse o recordista do MDB, era candidato ao governo, aconteceu tudo que sabemos, e ele lidera a lista. 72 mil votos. Mauro Nadal se reelegeu, foi presidente da Assembleia antes, na divisão de mandato com Moacir Sopelsa. Gerry Comper, do Alto Vale do Itajaí, também reeleito, ele que assumiu com a morte de Aldo Schneider. Foi. Ele era chefe de gabinete. Fernando Krilling, que foi o candidato de Udo Deller à prefeitura, ficou fora do segundo turno, mas carimbou a reeleição em Joinville. Volney Weber, que é do sul do estado, reeleito. E Thiago Zilli, que é, se não me falha a memória, ex-prefeito de Turvo, lá na região sul. Não lembro do que Thiago. Você conhece muito bem. Podemos. Paulinha, que ampliou a sua votação em 8 mil votos, tinha feito 50 mil, mas que se esperava que fosse fazer perto de 100, pelo que fez. Então, boa votação, mas frustrou as expectativas dela e de um grupo que a acompanhava. Camilo Martins, ex-prefeito de Palhoça, ocupa a vaga que era do pai, Nazareno. Fez uma boa votação, quase 50 mil. E Lucas Neves, que é de Lages, né? Ex-vereador e jornalista colega, né? Ex-apresentador de jornal de televisão lá ao meio-dia. Muito bem. Veja bem, o MDB baixou de 9 para 6. Foi. E o PL foi de 6 para 11. Muita gente do PL, hein? São as duas maiores bancadas muito forte. Na Assembleia. Vamos lá? Vamos ver agora? PT. O PT deu uma encolhida, se não me falha a memória, né?
Padre Eram Pedro 4 ou eram 5? Esses 4 se reelegeram. Pois é. Mas tinha mais um, não tinha? Prisco, não lembro deste, viu? Deste que está faltando. Carminati, Sareta, Fabiano da Luz, que já estava, e Padre Os Pedro. 4 foram reeleitos. Sim. Eu acho que tinha um quinto, mas depois eu trago a informação. Tá bom. O PP mantém os 3. Reelege Zé Milton e Altair Silva, Araranguá, aliás, Sombrio, né? Zé Milton é Sombrio. É a região extremo-sul lá. Do extremo sul. Araranguá, Altair Sombrio. Chapecó. E vem PP Colasso, ex-vice-prefeito de Tubarão, ex-vereador, eleito com a ajuda do prefeito reeleito da cidade, Juarez Ponticelli, e ocupando a vaga de quem? João De Amin. João Amin. Sobre isso nós vamos falar lá no final do Duas jornal. votações também que foram interessantes em Florianópolis, a do João Amin e Pedrão, que não entrou. Não entrou, é verdade. Mas daí sobre a família Amin a gente fala mais tarde. Vamos No entrar. PSD, o PSD perdeu. O PSD tinha 4. Tanto é que Ismael dos Santos e Marlene Fingler foram para a Federal. Foram a federal. Os dois. O presidente do partido, Milton Obos, não concorreu. E tinha Júlio Garcia, que foi reeleito. Então, de 4, baixou para 3. Chegou Napoleão Bernardes, ex-prefeito de 2 mandatos de Blumenau, e o comunicador, nosso colega jornalista, Mário Mota, que fez uma grande votação e que chegue bem na Assembleia. É bem-vindo a sua presença para arejar aquele legislativo, até porque é um cidadão correto, sério e preparado. Não usou dinheiro público, olha que informação importante. Bacana. Parabéns, Mário. Mas nós tivemos outro jornalista, que na verdade é radialista, Sérgio Guimarães, pela Palhoça. Grande Florianópolis, é. E ele me mandou 3, 4 dias antes das eleições, e disse, Prisco, eu acho que eu vou chegar. Vai dar, Prisco. E chegou. Parabéns a Palhoça é Serginho. 2 nomes, É. Camilo e Sérgio. Dois deputados. E São José nenhum. Nenhum. Agora, Serginho também, outra vaga merecida. Depois que saiu da antiga RBS, fez um trabalho muito bom Mário nas redes Mota. sociais. O Serginho. Ah, o Serginho? Comunidade, muito bom mesmo. Bacana. Parabéns, Serginho. Jair Mioto se reelegeu e o Marcos da Rosa, aí eu estou me esquecendo, depois eu trago a informação sobre o Marcos da Rosa. Qual foi a outra que eu fiquei devendo? O PT se tinha outra cadeira na E eleição o PT. passada. Ok. Aí o Matheus Cadorim fez pouco mais de 12 mil votos. Foi a menor votação entre todos os 40 eleitos. 390. 12? 390. Muito pouco voto. Vê que era uma área que muita gente poderia ocupar um espaço. Poderia ter surfado aí, hein? Poderia ter sido diferente essa votação. PDT, Rodrigo Minotto, acho que está indo para o 3º ou 4º mandato. Fato. Continua solitário como representante do brizolismo na Assembleia. Mas se mantém, né? Se E mantém. republicano, Sérgio Mota, que é o presidente do partido, foi eleito pela igreja. A única cadeira também. Assim como o Jair Minotto também teve apoio da igreja. Esse Marcos da Rosa também. Não lembro. Vamos ter que acelerar um pouquinho agora, Ok. Prisco. Vamos para os federais agora, meu caro irmão? Aí estão eles. Vamos lá. O PL. PL fez 6. Carolina Detoni com uma votação histórica e foi uma boa deputada. Coroou a sua atuação parlamentar. Foi. Jorge Guetem, que é irmão do ex-deputado Nilson Guetem, que já foi federal, também mais de 150 mil votos. Muito bem. Júlia Zanata, eleita com apoio de Eduardo Bolsonaro, teve uma votação inacreditável, assim, porque eu não acreditava na eleição dela. Mais de 100 mil votos, 110. Daniel Freitas foi reeleito, os dois são de Criciúma. Daniela Rainer também não apostava nela, não, a vice-governadora. O governador perdeu, E mas ela a entrou. vice se elegeu. E Zé Trovão? E Zé Trovão, que foi aquela figura exótica Caminhoneiros. ao longo das marchas aí Exato. contra o Mandado STF, de prisão, né? foi para fora do país, enfim. Muito bem, o MDB tinha 3 e manteve os 3. Rogério Peninha Mendonça desistiu de concorrer e elegeu Rafael Pezente, que é jornalista e era seu chefe de gabinete. Começou como assessor de imprensa, Muito bem. lá do Alto Vale do Itajaí. Carlos Chiodini, de Jaraguá, se reelegeu. O outro que não disputou, Celso Maldanha, foi para o Senado e não logrou êxito. Ficou de E fora. Cobalcini saiu de estadual para federal. Mas outros saíram e perderam. 2 no sul do estado. Ada, por exemplo. Ada De Luca e Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro. PT. Pedro Kizai se reelegeu com uma grande votação e entrou Ana Paula Lima, mulher do candidato do PT ao governo, Décio Lima, que chegou ao 2º turno e que na outra eleição não se elegeu por um
mísero voto. Foi. 1. PSD. PSD tinha 3, né? Tinha... Não, Tinha tinha Darcy dois. de Matos, que perdeu. Darcy Hélio e Tinha o Ricardo. Hélio Costa, que perdeu. E tinha o Ricardo Guide, que se reelegeu. E chegou Ismael Santos, que era estadual. Saiu do estadual. Cidadania, Carmen Zanotto, reeleita com uma grande votação. Novo, com Gilson Marques, igualmente, foi um grande deputado. Mas a curiosidade é que Bruno de Souza, estadual, ficou 1.500 votos atrás de Gilson. 1.300 votos. Ou seja, os dois com grande votação, mas não teve legenda Coeficiente. novo para eleger o segundo. É, um fez 87 e o outro 86. E o Fábio Chiocchetti foi eleito pelo PSL, daí assumiu o partido, daí teve a fusão com o União Democratas, Brasil, isso. ele assumiu União Brasil junto com o Jean Loureiro. Conseguiu carimbar passaporte. E também quem perdeu por muito pouco essa vaga foi outro deputado estadual eleito junto com o Fábio na onda do PSL, Ricardo Alba, que foi o estadual mais votado da eleição passada. Muito bem. Bom, a gente dá uma pausa nas eleições agora, a Maria segue com outras informações, a gente volta em instantes para analisar a situação do governo do estado. Até já. A gente vai para Lages agora porque abriu hoje o período de rematrículas dos alunos das escolas de ensino municipais. A Cláudia Plete é quem traz as informações ao vivo para a gente. Então, como fazer essa rematrícula, né? Quais os documentos levar, os locais também. Cláudia, conta tudo para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. É isso mesmo. Olha, é um período bem curto para fazer as rematrículas nas escolas municipais aqui de Lages. É de hoje, 3 de outubro, então, até o dia 14. Então, os pais precisam ficar atentos. De hoje até o dia 14, precisam fazer a rematrícula aí de quem estuda, das crianças que estudam no Sistema Público Municipal aqui de Lages. E olha só, essas rematrículas, elas precisam fazer de forma presencial nas unidades de ensino. Então, os pais ou responsáveis precisam entrar em contato aí com as escolas para saber o calendário aí delas e fazer, então, agendar e aí até ir pessoalmente fazer a rematrícula. O documento que precisa ser levado nesse ano obrigatoriamente, que é o diferente dos outros anos e que até foi bastante divulgado aqui pela Prefeitura de Lages, é a carteira de vacinação das crianças atualizada. Então, os pais precisam estar com a carteirinha de vacinação das crianças atualizada, com todas as vacinas em dia para conseguir fazer a rematrícula aqui em Lages. E olha só, todos os estudantes, então, da educação infantil, do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano e do ensino médio, precisam, então, fazer essa rematrícula para a organização das turmas para 2023. E olha só, as matrículas também vão ser feitas nesse mês de outubro, mas vão ser mais no final do mês, a partir do dia 17, e aí então a Prefeitura vai divulgar a partir do dia 17 a lista aí de escolas, né, enfim, de vagas disponíveis, mas só mais no final do mês. Por enquanto, pais atentos às rematrículas, de hoje até o dia 14. Volto aos estúdios. Muito bom, Cláudia. Obrigada pelas informações. Rematrículas municipais em Lages a partir de hoje. Pessoal, agora eu vou aqui para essa tela porque eu tenho um recado para vocês aí de casa. Vocês sabiam que com o Tim Pré-Top você não perde nenhum lance da Copa do Brasil, né? É isso mesmo. Com ele você pode assistir a todos os jogos da Copa do Brasil. Agora os clientes Tim Pré têm assinatura incluída no Prime Video versão celular. E além do futebol, tem milhares de filmes e muitas séries para maratonar e ativar o modo diversão. Você ainda tem 9 GB de internet e milhões de músicas grátis. Tudo isso por apenas R$15 por 15 dias. Não dá para perder, né? Vem agora para o Tim Pré-Top e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Recado dado para vocês aí de casa. E olha, pela primeira vez na história, a Oktoberfest vai contar com um plano de ações sustentáveis para redução do impacto ambiental. Todo material descartável utilizado na festa será reciclado, algo inédito. O repórter Paulo César está ao vivo e traz mais informações. PC, já conta pra gente também desse recorde na venda de ingressos aí, já junta com essa questão da sustentabilidade. Muito tempo parado, agora o Oktober voltou com tudo, não é mesmo? Bom dia pra você. Bom dia, Maria Esther. É verdade, voltando com tudo, né? Faltando poucos dias aí, contagem regressiva, falta pouco, né? Começa nesta quarta-feira a 37ª edição da Oktoberfest e o número de ingressos vendidos antecipadamente é recorde, acima da expectativa.
Já são 70 mil ingressos vendidos até aqui. E o destaque é para o dia 15 de outubro, quando 60% dos ingressos já estão comercializados para esta data. Outros números que também impressionam, Marister, são o desta ação inédita de recuperação de todo o lixo que será gerado aqui durante os 19 dias da festa. Essa inédita ação ambiental prevê que 2 milhões de copos descartáveis sejam gerados, utilizados aqui nos 19 dias da festa. E 100% deste material será reciclado. Além dos copos plásticos, pratos, canudinhos e outros materiais recuperáveis também serão reciclados. A informação, a estimativa é que cerca de 150 toneladas de resíduos sejam gerados durante a festa e 100% desses resíduos terão uma destinação ambientalmente correta. Marister, é a festa da tradição, é a festa da alegria, a festa do chopp e agora também a festa da conscientização ambiental, uma festa olhando para o futuro, para as próximas gerações e com preocupação ambiental. Voltamos com você, Marister. Muito bom, pensando no meio ambiente. É isso aí, PC. Obrigada pelas informações. Gente, mais de 70 mil ingressos vendidos. Ultrapassou até a expectativa deles para esse ano. E a gente vai estar lá, hein? SCC Meio-Dia vai estar lá fazendo a cobertura. O A Tarde é Nossa também. O pessoal vai estar lá. Sabe quem também vai estar por lá? A turma do Primeiro Impacto. E a gente tem um recado agora do Cleiton Ramos. Não, fazer o seguinte, calma. Arruma a praça que eu tiro da geladeira. A gente quer esvaziar a geladeira, vocês têm que ajudar. A matéria de amanhã, a gente vai mostrar um acesso que está difícil em Forquilhas. SCC Comunidade dentro do Primeiro Impacto. Tá bom, a nossa equipe vai... É assim, Fernando, é assim, Marister. O nosso Primeiro Impacto Santa Catarina, por isso a participação é importante. Além, é claro, da previsão do tempo em tempo real. Deixa eu ver se o moço já desligou. Tá ainda aí? É para mandar um abraço para a Maria e para o Fernando? O Fernando é bacana, né? Fernando, manda um abraço aí para o Zezinho de Capoeiras. Um abraço. Um abraço pro Zezinho de Capoeiras, então. Cleiton Ramos, amanhã 5:50 tem Primeiro Impacto. Fernando. O candidato Décio Lima do PT vai disputar o segundo turno ao governo de Santa Catarina. A nossa equipe acompanhou o momento em que ele, junto com a vice, Bia Vargas, e sua esposa, Ana Paula Lima, eleita deputada federal, se encontraram com militantes na rua Hercílio Luz, no centro de Florianópolis, neste domingo. Vamos ver. Eu acho que, nesse momento, eu represento, junto com a Bia, mais do que a presença histórica pela primeira vez de nós estarmos no segundo turno. Eu e a Bia representamos o caminho do amor, da solidariedade, de buscar uma alternativa de governar Santa Catarina que efetivamente abrace o povo catarinense, que resolva os problemas sociais que são graves, de que traga novamente para Santa Catarina aquilo que Santa Catarina perdeu nesse período, que são os investimentos que eram trazidos pelo nosso governo, que impactaram a vida do povo catarinense, seja em infraestrutura, seja em saúde, seja em educação, porque eu tenho plena convicção que a minha eleição para o governo do Estado trará, junto com o presidente Lula, a certeza de retornos fundamentais para Santa Catarina superar esse período de atraso. Então eu e a Bia vamos representar isso, representar a presença também de uma mulher negra, de uma jovem mãe de 35 anos, para mostrar verdadeiramente que nós vamos fazer um governo que traga a proteção às mulheres, que dê às mulheres o alcance de elas poderem ser protagonistas da história de Santa Catarina e da vida do nosso povo. Vocês testemunharam de que eu não fui em nenhum momento
um candidato que agrediu, que baixou o nível. Eu quero continuar para tocar o coração agora da maioria do povo catarinense. Vamos governar junto com o nosso povo, democraticamente, fazendo com que nós possamos interagir com as 21 micro-regiões de Santa Catarina. Que essa integração seja uma integração efetiva de uma mudança significativa do ponto de vista histórico na forma de governar o nosso Estado. Então, eu quero aqui também, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a todos esses companheiros valorosos, agradecer a todos que colocaram as suas digitais para este acontecimento histórico na vida de Santa Catarina. Eu vou mostrar ao povo catarinense o verdadeiro caráter que somos. Um povo que vai produzir um debate político dentro da serenidade, dentro do respeito, dentro daquilo que é efetivamente a política da grandeza. Vamos debater os temas, as preocupações que nós temos que ter em Santa Catarina para que a gente possa efetivamente melhorar a vida do nosso povo. São 900 mil catarinenses, Bia, que nesse momento estão na vulnerabilidade alimentar. São pessoas que não podem continuar nessa situação. E nós vamos mostrar que as obras humanas são as obras mais importantes, as primeiras obras que nós vamos realizar para não permitir esta vergonha dos acontecimentos da exclusão num Estado que é a sexta economia do Brasil. Nós não vamos permitir que esse Estado continue matando uma mulher por semana. Nós não vamos admitir que as mulheres fiquem nessa vulnerabilidade. Nós não vamos permitir que esse Estado trata com indiferença os acontecimentos que nós estamos vivendo na saúde, com mais de 100 mil catarinenses esperando por uma cirurgia, de um Estado que não cobre as crianças com a vacinação, como estamos agora com o diagnóstico da situação da poliomielite. Portanto, nós vamos prestigiar e valorizar aquilo que é fundamental, a vida do povo catarinense. Bom, você viu aí a fala do candidato Décio Lima do PT no momento em que ele comemorava a presença no segundo turno com os militantes no centro de Florianópolis. Você viu algo em torno de 5 minutos, porque esse também deve ser o espaço que terá o candidato do PL, Jorginho Melo. A gente convidou o candidato Décio para uma entrevista ao vivo. Não teve agenda, por isso exibimos aqui o que ele falou na noite deste domingo. Jorginho Melo, aí sim, fala ao vivo em instantes aqui no SBT. Vamos lá, o Prisco continua com a gente aqui para fazer uma análise agora da eleição ao governo e a composição tanto de Câmara e Assembleia. Na verdade, a análise sobre o governo, Senado, a gente vai deixar para a parte final, no horário tradicional. Agora, a registrar. Candidato articulado, preparado, Décio Lima. O problema é que o catarinense não é muito chegado no PT. Mas sobre isso nós vamos falar Deixa eu depois. só fazer uma afirmação aqui. Faltou um último telão com o deputado Marquito, do PSOL, que vai ter representação na Assembleia Legislativa. Feito o registro na nossa conversa anterior, faltou a tela com o Marquito. Ele é vereador em Florianópolis e agora, pelo PSOL, também ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa. PSOL que não tinha representação Agora na vai Assembleia. ter com o Marquito. E Parabéns. o partido que perdeu representação, por outro lado, foi o Novo. Não ficou com o Matheus Cadorim. Elegeu um. Ficou com a mesma cadeira. Elegeu, é verdade. Composição que agora. Que é de Bruno Souza, né? Exato. Muito bem, pode fechar, tia Cris. Veja só, Fernando. Na eleição de 18, o PL elegeu 33. Tá? Mas, em função de uma série de questões, pulou para 76. Recebeu adesões e tudo mais.
E agora, Fernando Machado elegeu 99, dos quais 6 de Santa Catarina. Elegeu 23 a mais do que tinha, de 7,6 a 99. Já o PT, em federação com o PV e o PCdoB, que elegeu 69, ficou com 68, agora elegeu 79, mais 11. União Brasil, estamos vendo aí. O PP deu uma bela emagrecida. Aqui tinha um representante, Ângela Min, não elegeu nenhum. Pois muito bem, perdeu 11, caiu de 58 para 47. O PSD elegeu 34 em 18, tinha 46, perdeu 4. Republicanos e assim sucessivamente. O MDB, que é um grande partido, tinha eleito 34, estava com 37, ganhou 5. Já o PSDB perdeu 11. O PSB perdeu 10 e assim sucessivamente. Isso, Câmara dos Deputados. Vamos lá agora ao Senado? Muito bem, o Senado foi um terço a renovação, portanto, 27 senadores. O PL que havia elegido, que tinha em 19, 2, e estava com 7, fez 6. Entre eles o catarinense Jorge Seife. Então, quase que dobrou a sua representação. A União Brasil cresceu 4, o MDB perdeu 3, veja só. O PSD perdeu 1, o PT ganhou 2, foi de 7 para 9. E assim, o progressista também perdeu no Senado, o PSDB também perdeu, e assim sucessivamente. Muito bem. Vamos lá? Aí é uma manchete. Veja o que diz. O Economist fala em vitória com gosto de derrota. A imprensa internacional repercute a eleição. Muito bem. O que é isso? É porque a mídia brasileira transmitiu esse sentimento para o mundo, que a eleição ia ser liquidada no primeiro turno, com base, inclusive, nas falsas pesquisas de opinião que tinham o objetivo de manipulação e liquidar a fatura no primeiro turno. Isso não é só em Londres, não. No mundo inteiro, a repercussão é de surpresa pelo segundo turno. Vamos lá? Muito bem. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Alagoas é o estado mais precário sobre esse aspecto. O que ocorreu? Lula da Silva ganhou nos 9 estados do Nordeste, em 4 estados do Norte, 13, e a 14ª vitória foi em Minas Gerais, Sudeste. Mas o seu voto é majoritariamente de pessoas mais desfavorecidas, que não têm alfabetização e que, infelizmente, vivem no nível de pobreza no Nordeste. O resultado global, tivemos a eleição liquidada em 15 estados, mas o resultado é que Lula ganhou em 14 estados e Bolsonaro em 12, mais o Distrito Federal, 13. 14 a 13. Vamos lá? Aí, Fernando, estados onde Bolsonaro venceu. Veja só. Aqui do lado esquerdo, né? Lula e Bolsonaro. Né? Venceu bem. Primeiro aqui o Bolsonaro. Venceu no Acre, Distrito Federal, Espírito Santo. Aí tem toda a diferença, certo? Agora, chama a atenção o seguinte. Santa Catarina, que proporcionou em 18 a maior vitória proporcional do país, nesse ano ficou em 4º lugar. Perdeu para Rondônia, Roraima e Acre. 3 pequenos estados lá em cima, no norte do país. Santa Catarina é o principal estado, claro, de vitória de Bolsonaro, 62,21 a 29,54. Por outro lado, Santa Catarina está entre os 3 estados em que Lula obteve a pior performance. Veja só, embora tenha se aproximado dos 30, quase o dobro do que o poste Fernando Haddad teve aqui em Santa Catarina em 2018. E lá, onde Lula ganhou. No Nordeste foi uma lavada. Foi uma lavada. Veja Piauí, terra do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, 74 a 20. E assim foi em todo o Nordeste. Minas Gerais ganhou
por apenas 5 pontos. Mas no Nordeste, a lavada foi grande e também nos estados do Norte. Amapá, Amazonas, Pará, né? E Tocantins. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, nós vamos falar na parte final. Bolsonaro terá que avançar na diferença sobre Lula, especialmente no Centro-Oeste, ganhou todo, no Sul ganhou todo e no Sudeste só perdeu Minas. Terá que avançar na diferença em relação a Lula para tentar neutralizar O Nordeste. a goleada lavada que foi no Nordeste. O Nordeste é como se fosse um Brasil à parte. Nós vamos, ao longo da semana, trazer o mapa das votações e tudo mais, mas nessa correria a gente traz o que é possível. Vamos lá? O Jorginho, como é que tá lá, irmão? O Jorginho tá para falar ao vivo em instantes. A gente Agora, interrompe meio-dia e aqui 30. na hora H, né? E aqui é mais ou menos aquilo que nós já mostramos, mas só vamos destacar lá os 3 maiores estados. Veja só. Primeiro o resultado, né? Bolsonaro 47-40 em São Paulo, Lula 48-43 em Minas e Bolsonaro 51-40 no Rio de Janeiro. Já na Bahia, 69-24, é o 4º colégio eleitoral. Agora, tem um dado a ser apreciado, que não pode ser ignorado. A gente sempre fala, segundo turno é uma nova eleição. Agora, é claro que o favoritismo é de Lula. E aqui eu dou mão à palmatória. Eu sempre afirmei que Bolsonaro iria à frente. Errei no meu prognóstico. Agora, quem terá que criar um fato novo nessa nova eleição, que é o segundo turno, é Jair Bolsonaro. E além de aumentar as diferenças regionais, que eu me referi agora há pouco, ele terá um handicap. Em São Paulo, Tarcísio foi à frente de Haddad, contrariando todas as pesquisas. Todas. E tem tudo para ganhar, porque o PSDB, que administra o Estado há 28 anos, é um voto que se identifica com Tarcísio. Então, isso aí é bom para Bolsonaro. No Rio, o candidato Bolsonaro liquidou a fatura no primeiro turno, contrariando também as pesquisas. Reforço para Bolsonaro no Rio. E em Minas Gerais, a eleição foi liquidada no primeiro turno, por Zema. Era o candidato Bolsonaro? Não, Bolsonaro tinha um outro nome. Mas Zema consertou o governo mineiro, quebrado pelo PT. E já deu uma declaração ontem. Estará contra o PT. Não disse se estará a favor de Bolsonaro. Ele defendeu o Bolsonaro em alguns momentos. Então, se ele estiver alinhado com o Bolsonaro, Bolsonaro pode tentar inverter a vantagem de Lula em Minas Gerais. E para fechar, Rio Grande do Sul, que é o 5º eleitorado do país. Segundo turno de Onix com Eduardo Leite. Portanto, não tem palanque para Lula no Rio Grande. O Edgar Preto deixou de ir para o segundo turno por alguns 1000 votos, coisa pouquíssima. E lá o senador eleito foi Hamilton Mourão contra o petista Olívio Dutra. Ou seja, tudo isso reforça para Bolsonaro. Vamos lá? Muito bem. Aí nós temos pesquisas Datafolha nos estados. Veja aí, Fernando. Veja só isso. A previsão do Datafolha é que Tarcísio teria 31, Haddad 39. Resultado, 42-35. Inverteu. Veja a diferença de Tarcísio. Isso na antevéspera da eleição. 11 pontos. Já em Minas Gerais, o Datafolha brilhou. Veja só. 56-35, certinho. Agora, no Rio de Janeiro, veja. 14,7 a menos para Cláudio Castro, que ganhou no primeiro turno. E 7,6 a mais para Freixo. Veja que absurdo. E na Bahia também. A CM Neto, eles botaram 10 a mais. E o Jerônimo, que por pouco não ganhou no primeiro turno, menos de 0,5%, botaram 11,5% a menos. Foi. Isso é o fim da picada. Aqui em Santa Catarina também chama a atenção. Isso nós vamos falar no final. Chama a atenção. Vamos Ninguém lá? mostrava Jorginho e Safe do jeito que foi. Esse então já estamos falando agora. Veja aí, Fernando. Agora tem a Cris Fecha e Fernando me ajuda. Presta atenção. O IPEC no dia 23 de agosto dava a Moisés 23, Jorginho 16, a mim 15, Jean 8, Décio 6. Depois o Tulipa botou o Jean com 21. Jean de 21. Ô, Tulipa!
a gente já sabe quem contratou o Tulipa, né? Pois muito bem. O Moisés tinha 18 junto com o Jorginho. O Amin tinha 11. Junto com o Décio. Bom, depois vamos para o IPEC, no dia 20. IPEC, Ibope. O IPEC daí tem Moisés 20, Jorginho 20. Estavam empatados os dois com 20. E Jean 14 com o Esperidião 15 e o Décio 10. Décio 10, hein? Depois veio uma APA, dia 25 de setembro, já botando o Jorginho com 34. E botando o Moisés com 14. O azul é o Jean com 13 é aquele muro que eles buscaram, né? Foi. E com 12 e 11 o Décio e o Amin. Aí vem o IPEC no dia 30. Jorginho 29. Botou Jorginho 29. Já deu uma subidinha no Jorginho. Foi. Viu que não dava para segurar mais. Daí o Moisés, né? Tá com 23. E embolado ali o Décio, o Jean e o Esperidião. Daí o Mapa veio com, na antivéspera da eleição, 44. Jorginho 44. E veja como o Mapa acertou tudo. O Mapa acertou... Não deu 44, mas deu 38. É. E ó, ali ó, 16 pro Moisés, 14 pro Décio. Foi o que aproximou muito mais. Décio erraram feio, né? Porque não, de 14 para 17. Mas não dava no segundo turno aí. Não dava, mas foi o que chegou com folga mais perto. Ou seja, o IPEC terrivelmente equivocado. O Tulipa não merece nem consideração. E o Mapa, efetivamente, foi o que deu a melhor orientação. Aí, hoje, alguns amigos, Prisco, tal, você cravou sempre que o Jorginho tinha descolado, que o Décio e o Moisés iam disputar a segunda posição, mas eu imaginava que estava mais para o Décio. Aí, é feeling de mais de 40 anos de atividade profissional, mas, devo reconhecer, o Mapa me serviu de balizamento. Foi o Mapa? Foi o Mapa. Eu abri o jornal aqui falando o seguinte, por Foi isso o Mapa. Na sexta-feira, de novo, as nossas sextas-feiras terão que ser estudadas, porque você cravava. Neste momento está dando Jorginho e Décio. Jorginho chegando a 40. Você Mas falou. eu deixei claro que o Moisés estava disputando. Estava muito perto, mas você falou. E que nesse o momento, e o Jean estavam para baixo. Mas você falou, nesse momento está dando Décio no segundo turno. Isso aí. Cravou de novo. E veja que o Décio chegou por menos de 20 mil votos à frente 17, do Moisés. Né? Algo em torno de 17. Ou seja, aquele episódio de 2018, na quarta-feira que antecedeu ao pleito, Foi. quando falamos, Moisés acho que está correndo por fora. Acabou dando certo. Foi. Temos mais alguma coisa ou vamos de Jorginho agora? O Jorginho está lá, não? Tá, se tiver a imagem de lá, pode trazer. Veja aí agora para a presidência. O nosso diretor de jornalismo, o Guido, orientou para essa produção. Veja só, Fernando Machado. O IPEC, Lula, 52, Datafolha, 50, Quest, 51, IPESC, 51, FSB, 48, pá. Resumindo, Lula acertado. tirando o IPEC, o Datafolha e o Quest e o IPESC, os outros ficaram bem próximos do que Lula teve. Foi. O grande erro crasso, e isso não é equívoco, isso deve ser manipulação, é o percentual que davam para o Bolsonaro. Veja o IPEC e o Datafolha, 34, 36. O Paraná Pesquisas, que eu sempre digo que é a minha referência, foi o que ficou mais próximo. Foi. Por quê? Porque Bolsonaro ficou com 43,2, ele botou 40. Acertou na margem de erro. Entende? 47, 48,4. Então, o Paraná Pesquisas e o Atlas também foram os que se aproximaram. Muito bem. Porque qual foi a diferença, meu caro Fernando? A diferença foi de quanto? Da 5,2. 5,2. Ou seja... Atenção, Jorginho no ar aqui agora. Segura um pouquinho para mim, traz o Jorginho e está falando o Jorginho Melo. Uma bela eleição lá em Joinville. Então, hoje é dia de agradecimento, é dia de chamar a bancada, de cumprimentar todas as pessoas que nos apoiaram. E a gente já está recebendo ligações, apoios de outras lideranças, que isso é importante para o projeto. Então, de forma muito humilde, de forma muito tranquila, de forma muito serena,
todos os apoios serão bem-vindos. Fundamentalmente, quem apoia o presidente Bolsonaro. Quem apoia o presidente Bolsonaro é muito bem-vindo no nosso projeto. Okay, próxima pergunta, Bruna, ND+. Fala, Bruna. Como o senhor avalia a campanha nesse primeiro turno? O senhor esperava um número tão expressivo de votos? A gente trabalhou bastante, Bruna. A gente construiu um projeto, desde que eu me elegi senador, eu comecei já a construir um partido, aumentar a musculatura do partido com todas as nossas lideranças, escolhendo lideranças importantes para federal, para estadual, né? Então, a gente foi montando um partido, fazendo um projeto político, tijolinho por tijolinho. Eu nunca escondi que eu desejava ser candidato a governador. Quando eu fui buscar a Marilisa, eu disse para ela que a gente tinha um projeto vitorioso, que eu precisava de uma mulher, que fosse do norte. E uma mulher de brilho, uma mulher de prestígio, uma mulher com credibilidade na praça, né? E foi o que a gente conseguiu. Então, eu esperava uma campanha muito propositiva. Eu fui o candidato que mais apresentei proposta. Eu tinha 43 segundos de televisão. Agora a gente vai ter 5 minutos para poder mostrar, detalhar o nosso plano de governo, que é um plano de entrega, com os pés no chão, construído por muitas mãos, né? Sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, sobre todos os aspectos. A gente vai ter tempo agora de explicar direitinho. Então, eu esperava, porque o projeto que a gente montou era um projeto responsável, né? Sem agressões baratas. A gente foi construindo com a cara de Santa Catarina. O catarinense não gosta de confusão, gosta de trabalhar. E eu tinha serviço prestado também. Nada acontece por acaso. Na pandemia, eu fui um dos senadores que mais apresentou resultado. Tanto é que eu fui eleito 2 vezes o melhor senador do Brasil. Só o Pronamp nós emprestamos 5 bilhões em Santa Catarina. Salvamos 750 mil empregos aqui. Isso não é pouco. Ok, a Adriana, da Associação de Jornalistas de Exteriores, coluna pelo Estado. O senhor tem sorte, senador, porque todos os outros, à exceção do Décio Lima, apoiam o presidente Bolsonaro. Então, relembrando um pouco assim do primeiro turno, dos seus colegas, até então candidatos, qual o senhor vai procurar? O Espírito Amin, Carlos Moisés, Jean Loureiro? Qual que está mais fácil do senhor se aproximar e pedir esse apoio? Se é que o senhor acha importante. Não é questão de pedir. É questão de projeto. O meu projeto é o presidente Bolsonaro. E quem está com o Bolsonaro está no meu projeto também, sem ter que fazer firula nem para lá e nem para cá, de forma muito tranquila, viu, Adriana? Eu não... vai correr atrás de alguém, não vou correr atrás de ninguém. O importante é que o projeto do presidente Bolsonaro acolha, e eu sou parte disso, acolha todos os ex-candidatos. Já cumprimentei pela disputa. A eleição é disputa e a população escolhe soberanamente. Então, cada um teve o seu desempenho, se esforçou, trabalhou, enfim. Agora, o nosso projeto continua. Então, quem for realmente a favor do presidente Bolsonaro, será aplaudido e muito bem-vindo. A gente vai abraçar. Ok. Rodrigo, da Jolly. Primeiramente, parabéns pelo sucesso. E agora, nesse momento, qual é o objetivo? Qual é a expectativa do senhor? Continuar trabalhando e tendo a oportunidade de eu e a Marilisa poder colocar na televisão, no programa, que agora nós vamos ter tempo, o nosso plano de governo. O que a gente quer fazer em defesa da mulher, a carreta da saúde da mulher que ela vai cuidar, a segurança pública, na área de ambiental, na área da saúde, na área da educação, que vai ser uma transformação. Eu vou investir em pessoas, eu vou investir em gente, eu vou investir no catarinense, esse estado que é diferente de todos os outros. Esse estado vai sair grande no final do nosso governo, eu não tenho dúvida disso. Vamos trabalhar com responsabilidade, com humildade, mas com muita coragem, fazer aquilo que a gente sempre fez. JP Cardoso. Muito bem, aí a entrevista coletiva de Jorginho Melo.
Ele que ficou em primeiro lugar neste primeiro turno, mas que vai ter que disputar o segundo turno com o candidato do PT, Décio Lima. Aí está, o candidato do PL, falando ao vivo. Ao mesmo tempo, teve Jorginho para apresentar as suas ideias aqui, suas colocações com relação a este primeiro turno, a exemplo do que a gente fez com o candidato do PT, Décio Lima. Bom, agora tem a previsão do tempo, ainda hoje mais análise do Prisco. Vamos lá, previsão do tempo. A semana começou com sol aqui em Santa Catarina. Na faixa leste, nós temos a presença de mais nuvens e não se descarta a possibilidade de chuviscos isolados no fim do dia nessas regiões. Então, pegando aqui desde o norte do estado, região aqui do litoral norte, Grande Florianópolis e sul do estado, por aqui a gente pode ter um chuvisco, mas fica mais no aumento de nuvens mesmo, e nas outras regiões, tempo seco para esse comecinho de semana. E as temperaturas seguem em elevação. Vocês vão ver que todas as regiões vão chegar ou passar dos 20 graus hoje. Na Serra vai ficar entre 19 e 20 graus, Planalto Norte máxima de 21, Meio Oeste chega a 25 hoje, no Oeste 23 e em toda a faixa litorânea entre 24 e 25 graus nesta segunda-feira. E amanhã, terça-feira, de sol entre nuvens aqui em Santa Catarina. De novo, previsão de mais nuvens, também com algum chuvisco amanhã no início do dia, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e também no litoral norte. E as temperaturas à tarde vão continuar subindo, especialmente no oeste do estado. Então, Urupema, amanhã, região serrana, máxima de 18. Amanhã já não sobe tanto. Xanxerê esquenta mais, chega a 24 graus amanhã. Caçador, 23. Campo Alegre, mínima de 11, máxima de 21 graus. Laguna também amanhece com 11 graus na região sul, máxima de 22. Em Rio do Sul, mínima de 13, máxima de 20 amanhã. Em Garuva, no norte, máxima de 19. E Biguaçu, máxima de 20 graus. Então, amanhã já não esquenta tanto, justamente pela cobertura de nuvens. A gente vai ter sol com esses chuviscos de manhã, depois é tempo seco para todo mundo nessa terça-feira. E chegou a hora de falarmos de esporte. Vamos lá? Dominique Cabral já está aqui. Vamos começar com o Brasileirão? Bora lá, Maria. Então, o Brasileirão começou a rodada de número 29, aconteceu quase toda no sábado por conta das eleições. E a gente confere agora os melhores momentos. No Mineirão, o Atlético venceu o Fluminense por 2-0. O atacante Hulk estava inspirado e marcou os 2 gols da partida. O Internacional venceu o Santos por 1-0 no estádio Beira-Rio. O gol foi marcado aos 23 minutos pelo uruguaio Carlos de Pena, garantindo assim a vice-liderança para a equipe colorada. O Flamengo foi a campo contra o Bragantino. O time da casa abriu o placar no primeiro tempo com Gabigol. Na segunda etapa, Vidal cometeu um pênalti em Elinho, que empatou. O Bragantino se fechou, mas não resistiu. Pedro entrou no jogo e marcou 3 gols em cerca de 5 minutos. Fim de jogo, 4 para o Flamengo, 1 para o Bragantino. O Corinthians jogou em casa e superou a equipe do Cuiabá. Aos 31 minutos, Renato Augusto de primeira cruzou na medida para Yuri Alberto mandar para o gol. E o Timão ainda ampliou com uma pintura de Roger Guedes. Vitória do Corinthians. Quem também venceu por 2-0 foi o Atlético Paranaense, que jogou em casa contra o Juventude. Vitor Roque abriu espaço dentro da área e cruzou para Vitinho, que abriu o placar. Na segunda etapa, Terans encontrou Fernandinho, que chutou na entrada da área e ampliou. Em jogo equilibrado, o Fortaleza venceu o Goiás por 1-0. O gol da partida foi marcado por Lucas Sacha. E o América Mineiro fora de casa venceu o Ceará por 2-1. Juninho e Felipe Azevedo, na famosa lei do ex, marcaram para os visitantes. E Vina balançou as redes para o Ceará. E olha só, o Avaí, representante catarinense, está cada vez mais se complicando na Série A. O Atlético Goianiense abriu o marcador nos acréscimos da primeira etapa com o Rato, que recebeu no meio da área e concluiu sem chance para Vladimir. Na segunda etapa, o Atlético não perdoou a falha do Avaí e marcou o segundo em um contra-ataque.
Ayrton saiu em disparada, limpou a jogada e deu uma bela assistência para Baralhas. Já aos 20 minutos foi a vez da zaga atleticana falhar e William Potker aproveitou e botou a bola no fundo das redes. Mas não deu para a equipe catarinense. 2 para o Atlético Goianiense, 1 para o Avaí. E agora a gente acompanha como é que está a situação dos times na tabela. Então, a gente preparou um telão. Como a gente pode ver aqui, o Palmeiras segue líder com 7 pontos de vantagem do segundo colocado. Lembrando que a equipe paulista ainda tem um jogo a menos, enfrenta hoje o Botafogo. Na sequência, a gente tem o Internacional que vem com 53 pontos, o Fluminense em terceiro ali com 51 pontos e o Corinthians na quarta colocação com 50 pontos. Na parte de baixo, a gente tem o Cuiabá com 30 pontos, o Avaí, nosso representante catarinense, que vem logo abaixo com 28 pontos e Atlético Goianiense com 25 e o Juventude com 19 pontos. E pela Série B, a Chapecoense conseguiu uma vitória importante em cima do Bahia. Quem abriu o placar foi o Bahia com o Jacaré, mas a equipe da casa não se abalou e no segundo tempo virou o jogo. Não só virou, como marcou 3. Tomás fez o primeiro e deixou tudo igual. William Pop marcou o segundo e nos acréscimos Mailton dos Santos fez o terceiro. 3 Chapecoense, 1 Bahia. E esse resultado dá um respiro para a equipe do Oeste, que subiu para a 13ª colocação. E teve confronto entre catarinenses. Brusque e Criciúma se enfrentaram. A equipe carvoeira acabou se dando melhor e venceu por 2-0. Os gols foram de Igor e Marcelo Hermes. Com esse resultado, o Criciúma vai para a 8ª colocação e, numericamente, está perto do G4, viu? Enquanto o Brusque amarga a 10ª colocação. E esse final de semana foi de decisão. São Paulo e Independente Del Valle disputaram a final da Sul-Americana. Vamos conferir como é que foi. O sábado tinha tudo para ser especial para o torcedor do São Paulo. 10 anos depois, o clube voltava a uma decisão continental. A final da Copa Sul-Americana, em Córdoba, na Argentina, contra os equatorianos do Independente Del Valle. A torcida estava ansiosa e por todo o Brasil se reuniu em bares como este para acompanhar a partida. Do lado de fora do estádio do Morumbi, a Casa Tricolor, muita festa dos São Paulinos antes do jogo. Mas quando a bola rolou, quem comemorou mesmo foram os equatorianos. Dias abriu o placar logo no começo da partida, depois da bobeada da zaga. O time de Rogério Ceni até teve chances para empatar, mas falhou. Algumas oportunidades foram desperdiçadas. E quem marcou mesmo foi o Del Valle. Depois da ótima troca de passes, Faravelli fez o segundo. Gol que garantiu o título equatoriano, o segundo na história do clube. Aos São Paulinos, nada de festa. Restou a decepção pela perda do título. A gente achou que o São Paulo tinha total condição de levar o título novamente com o Rogério Ceni, com uma equipe qualificada. Tinha consciência que o time deles também era bom. E ia competir. Perdemos, mas continua. São Paulo, aqui ó. Não deu para o São Paulo. E corrigindo uma informação anterior, o Brusque agora ocupa a 19ª colocação. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho uma dica. Já pensou em trazer um desafio a mais para sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o Mr. Jack, isso é possível. O MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas. Seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente R$1. São milhares de jogos todos os dias e infinitas chances de ganhar. E mais, só no Mr. Jack, palpite certeiro, vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse MrJack.bet e desafie-se. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia para continuar as análises de Cláudio Prisco com relação aos resultados deste domingo de eleições por todo o Brasil. Primeira tela, Prisco, vamos seguir por aqui. O Prisco já trouxe pra gente. Só uma informação que eu fiquei devendo. Pois não. Sobre Marcos Rosa, que foi eleito pelo
União Brasil, ele é da Assembleia de Deus. Então, realmente, Da igreja. é aquilo que eu comentei, que ele fazia parte da igreja. E o PT perdeu uma cadeira? Faltava E essa o PT... São 4 o PT, deixa eu ver aqui, só um momentinho. PT, Trabalhadores, reelegeu os 4. Muito bem. Reelegeu os 4 que tinha. Ou seja, Não ninguém renovou. deixou de ser reeleito, mas também ninguém novo entrou. Nenhum novo. Ok? Perfeito. Muito bem. Aí é Jorginho Melo, entre os 2 filhos. À esquerda, Bruno, que é dentista, à direita, Felipe, que é advogado, isso lá em Joaçaba. Ele que é filho de Ervaldo Oeste. Mas na época que nasceu Jorginho, não havia ocorrido desmembramento. Era Joaçaba ainda. Era Joaçaba. Mas ele nasceu na localidade de Erval, do Oeste. É aquilo que falamos aqui. Uma votação surpreendente, que deveu-se muito, sem dúvida nenhuma, ao 22 de Jair Bolsonaro e à força eleitoral do presidente da República, que assim como em 18 colocou o desconhecido Carlos Moisés no segundo turno, agora foi Jorginho. À época também Lucas Esmeraldino, candidato ao Senado. Dessa vez Jorge Seife. E por que os 2 cresceram antes da hora, diferentemente de 18? Porque Jorginho já era conhecido. E porque Seife foi carregado por Luciano Hang, empresário, e também muito respaldado na figura do próprio presidente da República. Não só com a vinda no último sábado a Joinville, mas como nas manifestações públicas, lives, declarações, vídeos e tudo mais. Vamos lá? Décio agora, comemorando. Tem motivos de sobra para comemorar. Afinal de contas, em 40 anos, estamos completando agora, o PT nunca havia chegado ao segundo turno. Isso foi uma vitória pessoal de Décio Lima. Sua tenacidade, a sua capacidade de trabalho e de aglutinação da esquerda. Claro que foi ajudado pela pulverização dos votos de Bolsonaro. É aquilo que falamos aqui atrás. Lula, aliás, Jorginho, chegando perto dos 40, e Décio colando na votação de Lula, pelo menos na casa de 60%, ele poderia chegar no segundo turno. E sabe quantos por cento dos votos que Décio fez em relação à votação de Lula em Santa Catarina? 59%. Então foi no limite. Foi. Por isso que ficou um pouquinho à frente de Moisés e diluiu a votação de Jean Esperidião em função da alta performance de Jorginho Melo. Agora, evidentemente que é uma eleição pouco provável. A gente sempre fala, segundo turno é uma nova eleição. Só que aqui em Santa Catarina nós temos um quadro estabelecido, onde quase pouco mais de 80% é voto conservador, mais centro e mais direita. E pouquinho menos de 20% voto de esquerda, voto progressista. Basta ver a votação, somando PSTU, Jorge Bueira e Décio, não dá 20%. Então, é improvável uma virada, mas vamos respeitar esse segundo turno, até porque Décio Lima fez bonito. Vamos lá? E a família minha, hein? Muito bem. Nós conversávamos aqui, Fernando, você com muita propriedade observava, pô, e se Esperidião a mim tivesse ficado com o Jorginho? Ele fez quase 10, Jorginho fez 38. Poderia ter dado até primeiro turno, porque essa diferençazinha poderia agregar valor ao longo da campanha com os 2 senadores fechados. E com quem de vice? Quem o Jorginho ofereceu para companheiro de chapa, que era a deputada Ângela Min, que não se reelegeu, próximo telão. Nem ela, o PP ficou sem representação na Câmara dos Deputados, ela era a única de Santa Catarina, e nem o filho, que buscava o 3º mandato consecutivo à Assembleia. Os 2 foram derrotados. Tanto é que Jorginho foi buscar uma delegada aposentada em Joinville de vice. Se Esperidião Min tivesse fechado com o Jorginho, hoje Ângela Min estaria a um passo de se transformar vice-governadora.
E um dado curioso, os 2 candidatos que têm como vice mulher foram para o segundo turno. Bia Vargas, do lado do PT. Exatamente. E Marilise, do lado do PS. Exatamente. Ou seja, Esperidião Amin tem mais 4 anos de mandato. Ele vai completar 79 anos e ainda será senador. Mais 2 meses, lá em 2026. Mas, de alguma maneira, a família sofre um abalo político eleitoral. Na verdade, foram 3 derrotas, né? Exatamente, mas ele continua com o mandato, né? Mas perdeu a eleição também. Exato. Então, contabiliza 3 derrotas e 2 vitórias concorrendo ao governo do Estado ao longo de 40 anos, completados em 22. Vamos lá? Jean não chegou no segundo turno, mas cresceu bastante durante a campanha. Cresceu bastante, mas convenhamos, né? Prefeito da capital reeleito no primeiro turno com 54% dos votos. Algo inédito. Esse acumula o maior prejuízo entre todos os 5 candidatos ao governo que estavam na luta para chegar lá. Esperidião Amin tem mais 4 anos de Senado. Décio e Jorginho foram. Moisés já vamos falar em seguida. Mas Jean fica sem mandato. E outra, não pode disputar a reeleição. Não pode disputar a eleição em Florianópolis em 26, se eventualmente quisesse passar por cima do atual prefeito, próximo telão, que foi reeleito, Topázio Silveira Neto, porque ele já foi reeleito e renunciou. Topázio é que pode disputar um segundo mandato. Jean já estava cumprindo o segundo, ou seja, ele vai ter que esperar 4 anos, sem mandato. Isso vai custar caro para ele aqui na capital, junto ao eleitorado. Era uma eleição difícil, eu sempre que indagado, eu comentava. E eu sempre falei. Algumas pessoas ontem me ligaram. Pô, você dizia que o Jean ia chegar em 4º. E foi o que aconteceu. Foi. Entende? Tinha situações também político-partidárias, administrativas e pessoais que o atrapalharam nessa caminhada. E Topázio, sem dúvida nenhuma, é o candidato natural à reeleição. E Jean vai ter que fazer um período de Vai lembrar que sabático vai lembrar que a primeira para eleição... reavaliar o quadro. Não quer dizer que está morto politicamente. Pelo contrário, na minha opinião. É um jovem político, talentoso, foi um bom prefeito, mas vai ter que... Vai ter que manter vivo. Ele vai ter que se reorganizar na sua Lembrando que a trajetória. primeira eleição para Florianópolis que disputou, ele perdeu a eleição. Exatamente. Depois venceu na segunda e a terceira. Vamos lá? Vamos lá? Carlos Moisés. Ele deixa a vida pública e a seara política da mesma forma que chegou. Repentinamente. De uma hora para outra virou governador. E agora vai completar o mandato. Não sei se tem alguma pretensão futura, mas acabou, de alguma maneira, decepcionando sob o aspecto político. Falta de malícia, falta de articulação, falta de bons conselheiros. Ele próprio se vitimou pela articulação desastrada sob o aspecto político. Agora, a destacar a figura dele como governador. Primeiro, honrado, sério, saneou as finanças públicas, moralizou a administração pública, cortando aquelas gorduras, aqueles dutos subterrâneos que as coisas irrigavam locais inapropriados. Acabou com a festa, acabou com a farra e fez uma boa gestão, realizadora, com obras. É forçoso reconhecer. Agora, pecou politicamente. Primeiro, lá em 19, quando resolveu se distanciar com críticas de Jair Bolsonaro, imaginando que ele que tinha transferido os votos para Bolsonaro e não Bolsonaro para ele. E, por último, não ter se filiado ao MDB. Esses 2 movimentos foram definitivos para ele. E aí, Jorge Seif, comemorando aqui com o prefeito reeleito Fabrício de Oliveira, que foi seu coordenador de campanha. Hoje de manhã já mandava vídeos se dirigindo para Brasília para participar da reunião de coordenação com o presidente Bolsonaro, para ver das estratégias para esse
segundo turno, sem dúvida, um quadro que surge, jovem, tive um único contato com ele, não o conhecia, me pareceu humilde, cabeça no lugar, focado, centrado, pode vir a ser uma liderança de futuro, tendo uma atuação condizente no Senado da República. Próximo telão. E aí vem a decepção dos concorrentes, né? Raimundo Colombo acabou ficando 3, 4 mil votos à frente de Dário Berger, que buscava a reeleição. Raimundo Colombo, que já havia perdido o Senado da vez passada, ficando em 4º lugar, agora ficou em 2º. Mas os dois somados ficaram atrás de Seif, que se aproximou de 1,5 milhão de votos. Aquela explosão de votos que nós falamos. Não conseguiu suplantar o longínquo 2006, quando Raimundo Colombo fez quase 1.800.000 votos. Perde 2 seguidas ao Senado, Colombo. Agora, Kennedy Nunes, sozinho, fez mais votos que Celso Maldana, presidente do partido, e do MDB, que sempre foi o maior partido do Estado, e está deixando de sê-lo. Aliás, MDB e PP, que rivalizam aqui há mais de 40 anos, começam a perder substância em Santa Catarina. Essa que é a grande verdade. MDB ainda, tudo bem, fez 6 estaduais, 3 federais. PP não fez nenhum federal, fez 3 estaduais. Entende? E a tendência agora é o PL se consolidando, o PT também poderá crescer, sem dúvida nenhuma, mas muda completamente o panorama. MDB que já ficou pela primeira vez fora do segundo turno, em 18, agora apoiou um candidato que estava abrigado num pequeno partido, Moisés, republicanos, e a votação irrisória de Celso Maldana. A falta que Luiz Henrique da Silveira e o irmão de Celso, Cacildo Maldana, fazem ao MDB em Santa Catarina. Essa que é a grande verdade. Os 2 ex-governadores que ainda estão por aqui não representam mais o MDB e não tem força, nem partidária e nem densidade eleitoral. Eduardo Pinho Moreira e Paulo Afonso Vieira. E para encerrar, mas nós não vamos falar, porque já vencemos o tempo, né? É a abstenção. Mas esse assunto nós deixamos para amanhã, se bem que ainda dá, ó. Veja aí, Fernando, a abstenção em 94 era de 29, foi descendo, ó. Até 2006. Depois de 2010 começou a subir. Voltou a subir de novo. Essa de 22 foi um pouquinho maior. A tendência é que no segundo turno a abstenção aumente, porque em 15 estados o governador já foi escolhido. E não tem mais eleição, só para presidente. E isso preocupa muito quem? Lula da Silva, porque o eleitorado pobre lá do Nordeste é o seu eleitorado. E é o que se ausentaria, pelas informações de pesquisa, ao longo do tempo, e isso poderia prejudicá-lo. Mas toda essa questão de abstenção, voto branco e nulo e tudo mais, e o desafio de Bolsonaro e Lula, a gente trata amanhã. Boa, Prisco! Agora tem intervalo. Minha gente, por hoje era isso. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, 11h30, com as notícias de Santa Catarina. Cuide-se. Até lá. Até, Fernanda. A gente fica agora com a Tarde é Nossa. Vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. Vem com a gente.